Graça e paz a todos. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Psicologia e Orientação Pastoral, tá? Agora falando aqui do módulo de número 2, na nossa primeira aula, as desavenças entre irmãos, tá? Então hoje, nesta aula um pouco mais breve que as outras, nós estaremos falando um pouco mais sobre essas desavenças que acontecem no meio das igrejas, no meio de pessoas, fazendo uma análise um pouquinho psicológica da situação e também uma análise cristã de como lidarmos com essa situação, tá bom? Vamos passar aqui os nossos slides. As pessoas sempre estão reunidas, sejam em bares após o trabalho, para uma conversa com os amigos. Há pessoas que se reúnem em ONGs para ajudar necessitados, em sindicatos para cuidar dos interesses de sua categoria. Há pessoas que se reúnem para a prática de um esporte. Há pessoas que se reúnem em condomínio para elaborar planos que melhorem a vida dos moradores. Enfim, não faltam razões nesse mundo para que as pessoas se reúnam em grupos. Bom, para nós entendermos um pouquinho sobre essa questão, nós temos que entender que o ser humano é um ser, dentre várias categorias que ele se enquadra, ele é um ser social. Sendo ele um ser social e também um ser psicológico e biológico, ele precisa se relacionar. Então, o ser humano ele precisa estar em contato com pessoas. Vocês devem lembrar aqui de um filme famoso de Hollywood chamado O Náufrago, onde o ator ali interpretado por Tom Hanks, ele é náufrago, fica numa ilha deserta, até que ele começa a criar, pegar objetos, bola, e desenhar um rosto numa bola, para que ali ele imaginasse que fosse uma pessoa, para que ele não se sentisse só. O ser humano ele tende a ser um ser sociável nesse sentido, de não querer se sentir só, de estar sempre em volta de pessoas. Só que muitas das vezes essa reunião de pessoas, ela pode trazer conflitos, porque principalmente somos indivíduos, e como indivíduos existem conflitos que é natural. Isso vai acontecer em qualquer reunião de pessoas, seja você espiritual ou não. Ele vai acontecer porque nós somos indivíduos com personalidades diferentes. E por causa destas personalidades diferentes é que vão acontecer esses choques, que é natural, mas o importante não é saber que esses choques acontecerão, mas sim saber como lidar com eles no momento em que eles acontecem. Olha só, vamos passar aqui mais slides para vermos. Não obstante, a igreja, chamada também de eclésia no grego, é regida por processos, por pessoas, logo possui emoções. Aí onde entram as complicações. Um dos grandes problemas que encontramos na igreja é o de relacionamento. Muitos crentes vivem em pé de guerra um com os outros, e muitas vezes por questões das mais absurdas. Um dos motivos diz que muitas dessas discórdias ocorrem porque há muitas pessoas não convertidas em nosso meio. Mas ele não nega que entre cristãos verdadeiros tais coisas não ocorram. Mas há uma pequena diferença. Os verdadeiros cristãos se arrependem, pedem perdão e procuram não errar novamente, diferentemente dos não crentes que estão dentro de nossas igrejas, que espalham fofoca, criam contendas, vivem na prática do adultério, são gananciosos. Tais pessoas precisam nascer de novo. Vocês perceberam aqui? Isso está entre aspas, porque foi retirado de um comentário de um pastor na internet, e eu coloquei que jamais pense somente assim. Por quê? Porque veja que aqui, pelo menos, é tentado passar essa ideia de que as contendas no meio da igreja, elas surgem por pessoas que não são nascidas de novo, e não é verdade, porque isso é proveniente do ser humano. A falta de psicologia pastoral, a falta de um conhecimento psicológico na área para não falar coisas assim,
é absurdamente grande no meio das igrejas, no meio dos líderes. Eles acham que pessoas que geram contendas ou que estão no meio de uma contenda são pessoas que não nasceram de novo, enquanto ele desconhece totalmente a questão de seres humanos, pessoas que ao entrar em choque, existem choques de personalidades. Porque existem pessoas que não entram em choque com outras, porque as personalidades delas são bem diferentes. Tem pessoas com personalidades mais fortes e isso vai fazer com que entre em choque com outras personalidades semelhantes às dela. Então nada tem a ver com nascer ou não nascer de novo, porque tem pessoas que nasceram de novo e que discutem e que entram em contenda do mesmo jeito. Isso prova aí essa grande avalanche de contendas que existe entre os pastores e líderes de grandes denominações no Brasil, que brigam pelo poder, discordam entre si, e aí é uma prova. Será que eles não nasceram de novo, então? Será que quando, por exemplo, Marco Feliciano discute com Daciolo, será que não nasceram de novo esses homens? Claro que nasceram. São homens, sim, que pregam a palavra, homens que têm uma boa índole, mas que discutem, homens que criam contendas. Por quê? Porque são seres humanos, são seres psicológicos que às vezes não querem, por motivos diversos, por falta de humildade, pelo ego tão elevado, não reconhecem certas coisas e aí entram em choque. Então nada tem a ver com nascer de novo. É uma coisa que você, orientador, tem que prestar muita atenção. Isso nada tem a ver com nascer de novo, tá bom? Olha só, vamos aqui. No texto de Filipenses, capítulo 4, verso 2 e 3, que é um texto claríssimo, um texto muito bom para aquilo que nós vamos falar aqui, né? Englobando esse tema desta aula, encontramos o apóstolo Paulo falando a respeito de uma discórdia que estava ocorrendo entre duas irmãs em Cristo. E a situação se agravou a tal ponto do apóstolo pedir a intervenção da liderança para que tal coisa acabasse. A Evódia, que significa doce fragrância, e a Sintique, que significa boa sorte, estavam vivendo de forma repreensível. Essas duas irmãs ocupavam um papel de liderança dentro da igreja. Elas haviam trabalhado em prol do Evangelho juntamente com Paulo, e outros líderes tinham seus nomes escritos no livro da vida, e não se sabe o porquê dessas duas irmãs estarem agora vivendo em desarmonia. Essa é uma história bem conhecida na Bíblia, dessas duas irmãs da cidade de Filipos que estavam entrando em conflitos, e Paulo ficou sabendo desse conflito. E é através desse ensinamento aqui que nós vamos tirar os ensinamentos para você, orientador, para nós que necessitamos aprender como orientar pessoas que estão nessa situação. É bem sabido que as mulheres de Macedônia eram conhecidas por sua forte personalidade. Lembra que eu falei lá no início? Personalidade. Segundo os historiadores, elas atuavam em pé de igualdade com os homens. Isso nada tem a ver com demônios ou coisa desse tipo, não. Isso é personalidade. É aquilo que nós estamos falando aqui, ó. Personalidade, tá, gente? Por causa disso, tudo indica que esse problema entre essas irmãs era algo comum dentro da comunidade de Filipos. Tanto que nesta mesma carta o apóstolo escreve, olha o que Paulo diz: fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Isso está em Filipenses 2,14. Mas independentemente da personalidade forte dos macedônios, o apóstolo Paulo pede que essas mulheres tenham o mesmo sentimento no Senhor. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo vai enfrentar uma situação dessa que um dia eu ou você podemos enfrentar. A discordância e a contenda de duas irmãs lá de Filipe. E veja que em nenhum momento Paulo ousa dizer que essas irmãs não eram nascidas de novo, como aquele pastor que eu botei o exemplo aqui falou. Em nenhum momento. Muito pelo contrário, Paulo vai pedir para que os líderes da igreja que estão lá em Filipe possam ali contornar aquela situação. Ele escreve uma carta para essa liderança, para que eles agissem o mais rápido possível dentro daquela situação. Então, vamos dar uma olhada como é que Paulo vai agir dentro dessa situação, quando essas duas irmãs estão ali nesse conflito. Olha só, vamos lá ver como é que foi a ação. Contendas dentro da igreja podem acontecer, desde o altar até a nave da igreja.
Observe que o apóstolo Paulo diz que essas duas irmãs em Cristo eram o quê? Atuantes. Eram pessoas que estavam na linha de frente, eram pessoas que estavam ativas. E a contenda sempre vai vir dessas pessoas por causa de personalidades fortes, de lideranças, de espírito de liderança. Elas vão começar a ter conflitos, natural. E que muito fizeram em prol do Evangelho, e que seus nomes constavam no livro da vida. Elas não eram duas estranhas entre si, e muito menos duas incrédulas. Muito pelo contrário, eram duas crentes em Jesus que exerciam um papel de liderança muito grande dentro dessa comunidade. Isso nos mostra que dentro da igreja, como em qualquer outro lugar, pode haver desacordos e até brigas. A questão é como iremos lidar com essas discórdias se elas começarem a ser frequentes. Se elas começarem a ser frequentes, devemos parar para ver o que está acontecendo na igreja. Se não tivermos cuidado para tratar isso, iremos ter uma igreja não como um lugar de harmonia e paz, mas um campo de guerra. Como disse Paulo em Gálatas 5,15, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, veja que não sejais mutuamente destruídos. O que Paulo estava dizendo aqui, orientando principalmente a igreja da Galácia também, que tinha algumas contendas lá, é que essa contenda gera destruição mútua. Uma das coisas que nós orientadores temos que ter muito cuidado é quando vamos orientar esse tipo de conflito. Entenda que não existe uma pessoa com razão e a outra sem razão. Existem duas pessoas sendo destruídas, mutuamente destruídas. Eu estou com razão, o A está com razão, o B está com razão. Não, o A e o B estão se destruindo. Paulo tinha tanta noção disso que ele precisava orientar os líderes da igreja a passar essas orientações a estas pessoas. Então vejam que Paulo afirma que elas eram sim, o nome delas estava escrito no livro da vida. Portanto, não eram pessoas descrentes, pessoas desviadas ou pessoas que não nasceram de novo. Muito pelo contrário, eram pessoas ativas, pessoas que estavam ali na liderança da igreja, pessoas que estavam tendo conflitos, que a Bíblia não informa que conflitos era esse, mas eram conflitos que estavam ali se incomodando a igreja, que estavam fazendo com que os líderes avisassem a Paulo do que estava acontecendo, tá bom? Olha só. Contendas na igreja podem ser devido à ausência do mesmo pensamento. Olha, aí além da personalidade forte, a contenda, ela existe porque duas pessoas não estão pensando a mesma coisa, estão pensando coisas contrárias. E pensando coisas contrárias, vai necessariamente aí surgir a contenda. Essas duas mulheres estavam em desarmonia porque havia uma discordância de pensamento. Não sabemos o que levou a essa discordância, mas a coisa estava ficando fora de controle. Pelo que podemos entender de Paulo, como ele disse, para que elas pensassem em comum, é sinal de que a discórdia não era por uma razão relevante, provavelmente não era por uma questão teológica. Senão, ele provavelmente teria exposto a sua opinião de quem estava certo. Se pararmos para analisar friamente as muitas discórdias que ocorrem em nossas igrejas, são por motivos fúteis, mas por falta de maturidade espiritual. E por que não dizer, e por incrível que pareça, uma seta satânica. Olha só, mais uma vez aqui, eu tirei esse comentário desse mesmo pastor, que lá no final ele diz que isso também pode ser seta satânica. Ora, há de se entender uma coisa muito, muito interessante, querido, que você que tem, a pessoa que tem uma personalidade forte, a pessoa que por si só ela é uma pessoa esquentada, alterada, ela naturalmente é um líder nato. Líderes inatos não conseguem lidar com outros líderes, ou pelo menos, de uma maneira ou de outra, eles tentam aparecer no trabalho, eles tentam contribuir mais, isso acaba incomodando pessoas. O líder nato, ele não vai estar assim tão parado na posição de submissão, porque ele nasceu para ser um líder, ele tem isso dentro dele, e isso com certeza entrará em conflito com outros que têm a mesma personalidade. Isso vai da questão de cada pessoa. Mas veja que um dos motivos aqui que é colocado é falta de maturidade espiritual. Eu concordo, maturidade espiritual unida à maturidade pessoal também. Tem pessoas que têm
são pessoas que têm uma idade já avançada, mas não ganharam maturidade. Elas envelheceram, mas não se tornaram maduras. E aí o que ocorre? São pessoas que não dão o braço a torcer. E uma das coisas que eu vou ensinar você neste vídeo é de como fazer com que essas pessoas possam pensar um pouquinho mais. Como é que essas pessoas podem retroceder um pouco naquilo que elas tanto estão ali querendo ter razão. É necessário perdão e unidade. Isso aqui é o ponto principal que você vai usar para tentar convencer essas pessoas. Veja o que Paulo diz. Olha só o exemplo de Paulo. Peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo. Veja que o primeiro ponto que Paulo está falando aqui não é suspender senhores líderes de igreja, não é colocá-las no banco ou tirar os seus cargos. Paulo está dizendo aqui para que eles auxiliem elas no que elas estão ali passando. E dizendo principalmente das suas qualidades. Juntas eram muito fortes na realização da obra do Senhor. Juntas eram capazes de realizar a obra em prol do Evangelho. Mas agora estavam separadas por uma discórdia. Uma das marcas de uma igreja é a unidade e não a separação. É regida pelo trabalho em conjunto, por isso que um dos símbolos da igreja é o corpo vivendo em harmonia, conforme está em 1 Coríntios 12, de 12 ao 26. Ora, percebam que a harmonia entre as pessoas faz com que elas comecem a trabalhar perfeitamente. E aonde encontrar essa harmonia, professor? Veja que Paulo pede para que eles a auxiliem. Como auxiliar pessoas nisso? Principalmente mostrando as qualidades que as duas têm. Isso é um ponto principal. Mostrar que as duas têm qualidades importantíssimas para aquele trabalho. E que nenhuma das ideias podem ser jogadas fora, mas que todas as ideias são boas e que quando colocadas juntas, elas podem gerar muitos frutos. Esse é o primeiro ponto. Você tem que exaltar a qualidade das ideias que estão saindo das duas. Você não pode em nenhum momento desmerecer ideias ou querer dar a tua opinião desmerecendo ideia, porque quando você desmerece, você vai ter que desmerecer a ideia das duas. E isso não é bom. Auxiliar elas é mostrar que elas são muito importantes sim para a obra do Senhor, o quanto fizeram para a obra e o quanto farão. E que as duas ideias que estão entrando em choque, elas são muito boas sim para o continuamento do trabalho. Pontos importantes aqui para a gente já chegar próximo no final do nosso vídeo, que você nunca deve esquecer neste momento. Primeiro, nunca tome partido, isso mesmo. Tomar partido significa dizer que você está dando razão para uma pessoa. Não, você não pode fazer isso. Você, como eu falei anteriormente, você deve exaltar as qualidades das duas ideias e tentar fazer com que as pessoas que estão tendo esse conflito entendam que as ideias delas são muito importantes, desde que colocadas em ordem em harmonia. Segunda coisa, olha só, ouça as duas partes e testemunha. É óbvio que quando a contenda ela é gerada, geralmente às vezes ela vem auxiliada de mentiras. E como eu posso saber que um membro não está mentindo quando fala do outro? Primeiro, você vai ter que ouvir as duas partes. Nunca ouça só uma parte e depois vá tentar resolver o problema. Não, ouça um lado, depois chame em particular o outro lado e aí peça um tempo para analisar o caso. Depois de analisado o caso, você aí sim chama as duas pessoas para conversar e mostrar para elas o quanto o trabalho delas é importante e quanto as duas ideias são muito proveitosas. Olha só, coloque em prática a ideia das duas pessoas. Isso mesmo. Peraí, se uma quer azul e a outra quer verde, como colocar em prática essas duas coisas? Muito simples. Primeiro, você pode estabelecer com as duas que primeiro nós vamos colocar o verde e depois vamos colocar o azul, mas que as duas vão ou faz uma mistura. Eu vou pegar a cor verde com azul, juntar e vai ver que vai ficar bonito o trabalho. Ou, em alguns casos, caso de festas, por exemplo, nós vamos fazer primeiro a ideia da fulana de tal. E na próxima festa entra a ideia da outra. E aí você concilia as duas coisas. Quando dá para fazer isso, você entende que as duas ideias são boas, mas que as duas ideias nem sempre podem ser colocadas em prática ao mesmo tempo. Quando não dá para colocar em prática ao mesmo tempo, você estabelece tempo. Primeiro uma, depois a outra. E assim você consegue contornar um conflito como esse. Foque no tema humildade sempre. Ora, humildade é eu
sair de mim um pouquinho e reconhecer o outro. É importante que você foque isso, que pessoas possam reconhecer o outro. Reconhecer não é dizer que o outro é melhor que você. Reconhecer é saber que o outro também tem qualidades igual às suas, mas que tudo há um tempo certo para acontecer. E um tempo é de um e o tempo é de outro. Olha só. Se preciso, converse em particular com a mais espiritual, entre aspas. Você vai chamar, se aí no conflito não estiver sendo resolvido, você chama a mais espiritual que você já conhece em particular e peça para que ela ceda. Peça para conservar o bem maior, para evitar mais escândalos, ela possa ceder para que aquela pessoa possa colocar em prática a ideia dela e em seguida, logo depois, numa outra oportunidade, a ideia a ser seguida é a ideia da pessoa que cedeu. Isso demonstra para ela, além de humildade, demonstra maturidade. Isso você tem que deixar bem claro para essa pessoa mais espiritual, que ela precisa ceder. E às vezes as pessoas elas te ouvem, elas cedem porque você pediu para um bem maior, para que o escândalo não fique tão grande na igreja. Use o exemplo de Paulo, valorize o lado bom e nunca suspenda as duas. É óbvio, você usa o lado bom, como eu expliquei, você vai usar esse lado bom dessas duas pessoas. O que elas têm de melhor? Exalte essas duas qualidades e entenda que essas brigas são porque duas pessoas querem colocar a mesma ideia no mesmo papel. E quando se trata disso, nós vamos agir daquela maneira que eu ensinei. Quando a contenda ela é girada em torno de inveja, de algo, de uma calúnia, aí você precisa de testemunhas. Quando entra calúnia no meio, você tem que entender que isso não faz parte do nosso meio e colocar na consciência dessas duas pessoas que só quem perde é o reino, só quem perde é o trabalho. Então nunca deixar com que isso gere mais conflitos. Resolva o mais rápido possível. Tente chamar as duas pessoas para a conciliação, sempre trabalhando mais intenso naquele que é mais espiritual, porque aquele que é mais espiritual e tem mais tempo de maturidade, ele pode se ceder através do teu pedido. Ele pode dizer assim, tá, por mim eu não sei, mas porque o Senhor está pedindo eu vou ceder. E às vezes cede e consegue ali acalmar um pouco a situação. Então, nunca use de suspensão, nunca dê a sua opinião. Bom, eu acho que ficaria bom assim, porque quando você dá a sua opinião dessa maneira, você acaba desmerecendo uma das duas partes, enquanto na verdade você tem na tua frente duas pérolas que se juntar podem dar uma pérola maior. E é essa a tua missão, orientador, pegar a ideia de um, a ideia de outro, juntar para que nasça um grande trabalho, uma grande ideia, sendo que você vai ser apenas a pessoa que vai montar as coisas. As coisas já estão montadas quando a situação é essa, você apenas vai montá-las. Quando a situação, volto e repito a dizer, é de mentiras, é de calúnia, difamação, cabe a você mostrar a ela que isso não é atitudes de verdadeiros cristãos. Não sendo, essas pessoas, se forem líderes, precisam mostrar que merecem ser líderes, que Deus confiou a elas um trabalho. E se Deus confiou a ela um trabalho, elas precisam honrar esse chamado. E honrar esse chamado significa dizer que deixando as coisas do velho homem para se não tornar as coisas que Deus quer. Tá bom, gente? Bom, nossa aula desta primeira aula do módulo 2 vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa nossa breve resenha sobre contendas. E eu espero ter ajudado um pouquinho mais dentro do teu ministério, tá bom? Fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a nossa próxima